e vamos selecionar o local de estoque. O local de estoque é importante você entender o seguinte. Você pode considerar que o primeiro local de estoque é como se fosse um depósito, onde você leva todos os seus produtos, certo? E aí, depois de algum tempo, você pega alguns desses produtos e aí leva para outros locais, como por exemplo a cozinha, um freezer, algum outro local, balcão, por exemplo, tá? Você pode considerar que cada um desses locais é um local de estoque. Eu tô falando isso dentro do sistema, tá? Então, você pode considerar que você tem 3 ou 4 locais de estoque, por exemplo. Se para você for melhor controlar o estoque dessa forma, pode ser. Ou se para você fica melhor apenas um local de estoque, você pode chamar esse local de estoque como local padrão ou estabelecimento, pode até dar o nome da tua empresa, aí você deixa apenas um local, tá? É importante reforçar, eu já vou deixar bem claro desde já, que essa questão de local de estoque é importante você decidir com base em como você vai querer controlar o teu estoque aí a médio prazo, digamos assim. Por que eu digo isso? À medida que você vai alimentando o sistema na parte de controle de estoque, você vai perceber que quanto mais locais de estoque você utilizar, mais trabalho você vai ter. Porque, exemplo, você faz uma compra com um fornecedor. Nessa compra, você vai levar esses produtos que você comprou para um local. Se você tiver apenas um local de estoque cadastrado dentro do sistema, a compra vai ser sempre para o mesmo local, você não vai precisar se preocupar mais com isso. Agora, se por exemplo, você tem 5 locais de estoque dentro do sistema e você faz uma compra dentro do sistema, na hora que você for fazer a entrada de estoque, você vai ter que selecionar para qual local de estoque você está levando. E é importante notar que, depois eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, mas no momento que você for fazer uma entrada de estoque, você só consegue selecionar um local de estoque. Então, das duas uma, ou você vai ter que fazer mais de uma entrada de estoque para a mesma compra, 2 ou 3 entradas, por exemplo, ou você vai fazer apenas uma entrada, mas depois de fazer essa entrada de estoque, você vai ter que fazer transferências para esses outros locais que você vai levar o produto. Isso porque você tem 4 ou 5 locais de estoque, por exemplo. É por isso que eu falo que quanto mais locais de estoque você tiver, mais trabalho você vai ter. Em contrapartida, se você tiver mais locais de estoque, você vai ter um controle mais detalhado. Então você vai saber, por exemplo, quantos produtos você tem no local de estoque depósito, quantos produtos você tem no local de estoque balcão, por exemplo, e no freezer. Por exemplo, a Coca-Cola. Eu tenho 25 unidades no depósito, mas eu tenho mais 15 unidades lá na geladeira, e assim por diante. Então você vai ter mais detalhado essa parte, tá? Prós e contras fica a critério do gestor ali, da pessoa que vai estar cuidando dessa parte, tá? Explicado isso, eu vou criar um novo local de estoque aqui chamado local padrão. Local padrão. Eu vou estar utilizando para esse produto. E provavelmente para todos os demais, que é só para exemplo mesmo, para vocês estarem compreendendo como é que funciona essa parte, tá? Então, eu acabei inativando os outros 2 locais de estoque para que não atrapalhe durante a explicação. Então, tinha 2 locais de estoque, um chamado casa, outro chamado pizzaria. Eu inativei e deixei só esse local padrão aqui, tá? Então, tá aqui preenchido, eu vou salvar, certo?